Gente, estamos aqui em mais um Café para Mulheres. Esse nosso cadinho maravilhoso, onde a gente pode falar de mulher para mulher. E hoje nós temos uma convidada, como todos, mas essa daí é para lá de especial também, tá? Ela faz um trabalho lindo, inclusive ela trabalha com a mente das pessoas. Olha que coisa incrível. Eu vou trazer para vocês essa pessoa linda, que é Maria Emília Santos. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história, do meu conhecimento. Então, que seja uma conversa Ai, muito que proveitosa. maravilha. Não, então vamos fazer uma coisa, vamos brindar nosso primeiro gole de café? Vamos. Uau! Um golinho. Nossa, um cafezinho sempre quer muito bem. É uma delícia, principalmente sabendo uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, que eu não quero me comprometer com isso. Quem é Maria Emília Santos? Bem, eu sou psicóloga clínica, né? Eu trabalho principalmente com mulheres, com saúde mental, com autoestima, com ansiedade, né? Eu trato transtornos mentais, mas antes de ser psicóloga clínica, eu sou uma pessoa normal, né? Muito sensível, eu acredito, que também enfrenta desafios, que tem as suas questões, as suas inseguranças. E eu acho que ao longo da minha trajetória envolve, acho que bastante cuidado, bastante profundidade, assim, né? Inclusive, a minha profissão, ela traz isso. E busca constante por crescimento. Eu sou uma curiosa, né? Então, tanto na parte pessoal da minha vida quanto profissional. Então, eu acho que essa sou eu. Nossa, que legal, Emília, eu vou chamar de Emília às vezes de Maria, porque eu gosto de todos os dois, não. Maria e Emília às vezes fica difícil. Fica à vontade, até prefiro, ou um ou outro. Ou outro, mas vamos na Maria, que Maria sempre abre caminhos maravilhosos e muito protetores na vida da gente, tá? Olha, você trouxe sobre curiosidade dessa questão de pesquisar, tá sempre dentro das coisas e buscando ver além. Então você tem uma história de vida muito bacana, sabe, Emília? Uma coisa assim bem legal, uma história de vida onde o crescimento, onde a energia, onde a vontade de fazer e se crescer, se fazer presente, com certeza pode ser um espelho para outras mulheres. Você acredita nisso? Você acredita nessa história? O que você pode contar dela aqui para a gente poder, uau, eu quero trazer isso para mim. Olha, eu acho que é mostrando que nós podemos ser fortes e vulneráveis ao mesmo tempo. A Sim. gente tem essa tendência de acreditar que a gente precisa dar conta de tudo o tempo inteiro, de ser 100% check, produtiva e dar conta da vida, né? Muitas mulheres crescem aprendendo que tem que cuidar de todos e de todos, mas sem aprender a olhar para si mesmas, né? Então, eu acho que, assim, com gentileza, né? Porque às vezes a gente olha, mas de uma forma muito dura, muito rígida, o que acaba entrando num ciclo de autocobrança que chega a ser disfuncional para a vida, né? A gente mais piora a situação do que ajuda. Então, eu acho Sim, sim. que é legal a gente trazer que as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, né? Da gente acolher as nossas vulnerabilidades e de conseguir dar conta também da vida, acolhendo esses nossos lados, essas nossas fragilidades que todos nós temos, né? Então, eu acredito que uma mulher vendo uma outra mulher ser real, né? Isso autoriza ela a fazer o mesmo. E eu acho que isso pode ajudar a potencializar a força, né? A força interna, a potencializar a nossa autoestima, a fortalecer o nosso caminho. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é legal a gente pensar que nós não precisamos ser uma fortaleza, mas sim sermos fortaleza e também abraçar as nossas vulnerabilidades com gentileza. Pois é, né, Maria Emília, você como psicóloga clínica, muitas mulheres, aliás, muita gente passou pela sua vida. Isso daí vai trazendo histórias muito fortes, porque mais claro que você sabe separar uma coisa da outra, mas alguma coisa acaba sempre ficando na gente, a gente acaba trazendo coisas que a gente precisa resolver para a gente mesmo.
Nessa sua caminhada como psicóloga clínica, essa energia boa de ajudar o outro a se olhar, com certeza aprendizados chegaram, como eu acabei de falar. Qual foi o seu maior aprendizado nesse caminho, não só como psicóloga clínica, mas como Maria Emília Santos? Você pode contar para gente? Olha, eu acho que o maior aprendizado é que a vida não acontece no controle. Sim, Durante muito tempo, assim, a gente também tem a tendência de acreditar que precisa ter certeza de tudo, que precisa ter o controle de tudo, que a gente tem que dar conta de tudo, dar todos os checks nas nossas listas, né? E de estar sempre preparada. E hoje sim, eu entendo que a maturidade também é aprender a sustentar as incertezas da vida, sabe? Que a vida ela é repleta de incertezas e que a gente precisa, de alguma forma, administrar isso, tolerar esse desconforto de que a sim, gente não tem controle de tudo e da gente se encontrar nesse lugar, sabe? De conseguir controlar aquilo que a gente consegue de fato, sabe? Desenvolver as nossas habilidades para lidar com isso. E naquilo que a gente não tem controle é da gente tolerar esse desconforto, né? De que é importante a gente aprender a viver a vida não de uma forma muito rígida e inflexível e trazer mais flexibilidade, inclusive dentro dessas incertezas da vida, né? Então, eu acho que o maior aprendizado é isso, é que ter sensibilidade na vida não é fraqueza, né? É justamente o que me permite cuidar tanto de mim quanto dos meus pacientes e das pessoas ao entorno, né? No meu entorno, me conectar e continuar, mesmo nos dias difíceis, né? Então, eu acho que é isso. sabe, eu sei que muitas mulheres procuram, porque as mulheres elas são mais sensíveis, os homens ainda são muito resistentes, mas eles estão no caminho. As mulheres que chegam, principalmente para que você possa, ajudá-las a seguir um caminho, elas vêm, elas chegam até você com problemas, normalmente a queixa principal, ela é sobre relacionamentos, baixa autoestima, ansiedade, falta de resiliência. Aonde é que esse foco é muito forte para esse feminino? Olha, eu acho que o que aparece bastante para mim, e não só para mim, né, perto ali das pessoas que eu compartilho, com as minhas colegas de profissão, são essas as demandas, né, de muita ansiedade, de baixa autoestima, né, justamente por essa questão de tentar dar conta de tudo e aí de alguma forma não consegue, percebe que não consegue dar e aí se frustra. Muita autocobrança, um excesso gigantesco de cobrança, o que traz bastante culpa, né? É uma cobrança muito grande, né, da mulher ser produtiva, de dar conta de todas as variáveis, né, as múltiplas tarefas que tem, porque antigamente lá atrás era praticamente dona de casa, quando ela entra no mercado de trabalho, ela coloca mais coisa para ela, né? Então, assim, isso ainda reverbera, sabe? Da mulher ter que dar conta de trabalho, ser boa no trabalho, desempenhar bem, ser bem-sucedida, e dentro de casa também, cuidar da casa, dos filhos, enfim, ela tem um lugar muito sobrecarregado, de bastante excesso de coisas para dar conta, e um ciclo de autocobrança gigante, sabe? Então, por vezes, as mulheres chegam muito ansiosas, com baixa autoestima, problemas de relacionamento também aparece bastante. É, e eu acho que é isso, né? Essa exaustão desse dia a dia e dessa cobrança por desempenho também, isso aparece bastante. Ô Maria, você acha que essa sobrecarga ela foi construída por essa própria mulher? Ela quis dar um grito de liberdade e esqueceu de dar os passos para chegar nessa liberdade? Você acha que isso aí já vem desde a época de que queimou o sutiã? Aonde é que isso daí se fortificou? Onde é que isso daí começou a se tornar uma patologia, basicamente, dentro da própria cultura? Porque realmente a mulher está sobrecarregada, muito sobrecarregada. Eu acho que são múltiplos fatores, né? Tem. Principalmente o cultural. Então, assim, existe a parte biológica, claro, né? Quando uma mulher tem filho, ela é
recebe várias mudanças ali no corpo e ela tem O uma corpo parte. modifica, né, Maria? O corpo modifica muito. Corpo, mente e espírito modifica muito, né, Maria? Sim, sim, com certeza. Mas, para além disso, eu acho que são múltiplos fatores. É importante que a gente não centralize as questões, né, as Sim, justificativas e as respostas para os problemas em uma coisa só. Eu acho que são diversos fatores. Então, é claro que sim, tem pessoas que. É claro que a nossa cultura, a parte social, ela tem bastante impacto nisso, né? Porque a gente é quem a gente é dentro de um contexto. Não tem como a gente definir quem somos nós sem definir o contexto que a gente vive, o contexto que a gente habita, porque é nessa interação com o contexto que a gente vai construindo as nossas referências, né? exatamente. Então, é super importante que a gente considere a parte social, sim, os mitos sociais também, sabe? As regras sociais que a gente vive. Então, de uns tempos para cá, isso foi sendo uma luta, né? Da gente Sim, quebrar alguns padrões, algumas formas de pensar, e que é muito enraizado. Então, assim, a sobrecarga. É claro que a mulher que se cobra muito, ela pode ser influenciada por essas várias cobranças sociais, e também pode ter a própria cobrança dela, sabe? De ser muito sim. enrijecida nesse lugar. Então, eu não diria que seria uma coisa só, mas que é, são múltiplos fatores e que a gente precisaria, de fato, considerar. Sim, então, na realidade, esse assunto que a gente está trazendo, generalizando, ele é muito complexo, isso é uma verdade, né? E quando essa mulher, você está falando aqui para a gente que um dos pontos principais, na realidade, é o que a psicologia vai fazer, acredito eu, que seja fazer com que essa mulher se olhe e ela entenda quem ela é. A partir desta pergunta, quando cai a ficha, vamos dizer assim, é que ela começa o processo de melhora em todos os níveis. Você diz isso para a gente, você gostaria de falar, mulheres, em primeiro lugar, precisa você saber quem você é, para que você possa desenvolver o que que você está sendo agora. É mais ou menos por aí, Maria Emília. Olha, Eu é, sei que com, cada é pessoa é um mundo, complexo, é cada um é um complexo. mundo, tá? Cada pessoa é uma pessoa, mas o que eu diria é que a pessoa qualquer pessoa, tá? Mas aqui a gente está falando para mulheres, Sim, é que ela consiga ter mais presença na própria vida. O que eu quero trazer com isso? Às vezes a gente vive no automático, quase sempre, né? Quando a pessoa está num ciclo, quando ela está funcionando dentro de um padrão, é porque ela está num automático, assim, que ela nem pensa é, o que está acontecendo ali na vida dela. Ela sim, sim. simplesmente coloca no modo automático e faz, e vai fazendo, e vai administrando da forma que consegue, né? Então, cada pessoa vai administrando de determinadas maneiras. Então, tem pessoas que caem para dentro e lutam muito, tem pessoas que esquivam, tem pessoas que não fazem muita coisa. Então, assim, as pessoas elas desenvolvem as suas próprias estratégias e de uma forma automática. Né? Então, o que, que eu diria para as pessoas? Né? Para a gente identificar um problema na nossa vida, a gente precisa olhar para o que está acontecendo na nossa vida. Então, não tem como a gente consertar ou resolver ou melhorar ou flexibilizar se a gente não sabe do que está o que está acontecendo. Então, eu acho que Sim, a presença assim da gente olhar assim, mas olhar de uma forma gentil com tudo que está acontecendo, para a gente olhar assim, poxa, isso daqui está legal, isso aqui não está legal, eu estou cansada, eu estou exausta, ou então o que, que eu estou fazendo que está me atrapalhando, porque às vezes a pessoa não sabe que tem um problema. Ela está tão no automático que ela só sim, reclama dos sintomas e não conhece qual é o verdadeiro problema. sim, Então, eu acho que, primeiro, ter consciência e olhar de uma forma gentil para o que ela está vivendo, para que ela consiga identificar os padrões, para que ela consiga identificar o que está sendo
problemático na vida dela, para daí sim ela pensar em o que eu posso mudar, né? O que está dentro do meu controle que eu consigo mudar e como que eu posso me desenvolver dentro disso, sabe? Porque é isso, tem coisas que a gente não consegue mudar e tem coisas que a gente consegue, né? E se a gente conseguir identificar o que é importante, né? O que é valioso para aquela pessoa, a tendência é que ela haja em direção a uma vida mais satisfatória. Mas, num primeiro momento, eu acho que é isso, é a gente ter mais atenção com o momento presente, né? E sair um pouco do piloto automático. Eu respondi a pergunta? Respondeu sim, porque inclusive esse piloto automático, ele é uma coisa meio generalizada, né, Maria? A humanidade está nesse piloto automático, então isso aí está trazendo uma série de patologias sérias, psíquicas inclusive, né? Por conta dessa tendência de aceleramento que a gente está vivendo nesse momento, né? Nesse planeta Terra. As mulheres, elas estão sentindo muito. Você falou sobre essa sobrecarga, e essa sobrecarga realmente é real, porque nós fomos habituadas e acostumadas a fazer aquilo que você também já falou, prendas no lar. A educação da mulher era prendas do lar, né? E de repente a gente se sentiu presa nessas prendas do lar e queria realmente dar um grito maior, queria se fazer presente, né? E a gente começou realmente a seguir, paralelo a isso, a vida vai aumentando o seu fluxo, a tecnologia vai vindo, a gente vai vendo novas situações vão se abrindo, e a gente foi com medo de se sentir fraca por conta dessa liberdade que a gente levantou bandeira, a gente começou a se sobrecarregar sem ter voz. Esse que é a grande história dessa coisa toda. A gente não teve voz, a gente se sobrecarregou sem ter voz, porque a cultura do feminino sempre foi muito mal visto, a mulher foi vista como sexo frágil, né? E ali nós fomos carregando, se calando, porque não podia mostrar que estava numa fraqueza, não podia mostrar que precisava chorar, que a gente precisava entender todo o processo. Eu acho que a gente chegou num limite muito profundo a nível cultural, pessoal, e a nível de humanidade, inclusive, né, Maria? Eu vejo que esse ano, as coisas que estão acontecendo, 2026, já desde o ano passado, a vida está sendo muito mais difícil, cada ano que passa é mais difícil. Eu acho que esse estresse está aumentando, essa ansiedade está aumentando, e está na hora da gente entender se agora mesmo. O que que a gente pode falar sem medo de ser feliz? Eu acho isso, a gente não precisa ter medo de ser feliz, a gente pode falar que está sentindo fraqueza, né? Eu acho que o problema da mulher é isso, ela fica com medo, Maria. Ela fica com medo de dizer que ela não está muito bem na fita, né? O que o povo vai achar, né? É muito Pois é, complicado. gente. Pois é. Que é essa tendência da gente achar que tem que dar conta e ser forte o tempo inteiro. E as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, sabe? Pode, né, Maria? Não, e a gente também foi criada, né, Maria, para poder olhar para o outro, né? Servir o outro, nunca servir a gente mesma, né? Então a gente é invisível desde muito tempo. Agora que a gente está começando a ter uma visibilidade maior, pessoalmente e principalmente culturalmente, tá? Essa mulher contemporânea que a gente está falando agora deve ter uma dificuldade assim, assim, tipo assim, esse é o ponto da mulher contemporânea. O que que você acha que é a maior dificuldade? Maior dificuldade, ao seu ver, dessa mulher contemporânea? O que está travando essa mulher, ao seu ver e ao ver da psicologia, que é a sua função e a sua profissão? Eu acredito que, assim, para a gente conseguir mudar qualquer coisa, tem desconforto. Então, eu acredito que o que empaca muitas pessoas de tentar coisas diferentes, de experimentar estratégias diferentes, tem muito a ver com a intolerância ao desconforto. Porque é desconfortável a gente não entrar, por exemplo, num raciocínio de ter que dar check em tudo e de falar assim, não, tá tudo bem se eu conseguir fazer as prioridades do dia, e não só as prioridades e todo o resto, né? Então, isso é desconfortável, Sim, né? Neuronalmente, a gente fala assim, o cérebro, ele tem uma forma de funcionar já muito bem estruturada, sabe? O cérebro maduro, ele fez vários, os neurônios, né, que eu quero dizer, eles fizeram o mesmo caminho, eles fazem o mesmo caminho há muito tempo. Então, quando a gente começa a experimentar coisas diferentes, o caminho neuronal ele vai tentando mudar, sabe? Só que o que é difícil é a gente repetir, porque assim,
a repetição de fazer o diferente é que vai construindo outros caminhos neuronais. Então, e para a gente fazer isso, tem um desconforto, sabe? Um desconforto emocional, sabe? Quando a gente sente um medo, quando a gente sente tristeza, quando a gente sente culpa. Então, essas emoções, elas são emoções desconfortáveis de serem sentidas, mas é tão humano a gente sentir, e é importante que a gente entenda o que aquela emoção está querendo passar de informações para a gente, porque a gente não precisa ser guiada pela emoção, mas a gente precisa ler a cartinha que a emoção está querendo dar para a gente, sabe? Ela está querendo mandar uma carta. Ela está falando assim: olha, aqui tem algumas informações, é importante que você leia. Então, quando a gente sente medo, é importante que a gente pegue a cartinha do medo e a gente leia. Olha, o medo está dizendo aqui que é importante você ter cuidado por conta disso, 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 né? E aí a gente pega aquela informação e a gente vê, tudo bem, eu estou com medo por causa disso. Mas é importante que eu faça um movimento diferente para eu chegar aonde eu quero chegar, para eu conseguir construir uma vida mais valorosa. Então, eu acho que esse desconforto de ter que lidar emocionalmente com coisas difíceis é que trava muita gente, sabe? Acho que o que mais impacta ali é da gente construir coisas diferentes na vida, da gente experimentar coisas diferentes, é o desconforto emocional. É a intolerância ao desconforto, o que pode ser trabalhado, né? Quando a gente consegue desenvolver habilidades para aumentar essa tolerância, para a gente não se assustar e simplesmente querer fugir do medo ou lutar com medo, é da gente conseguir aprender a tolerar isso e a entender que, olha, faz parte a gente sentir isso, e tá tudo bem, isso vai e isso passa, né? Então, acho que é isso, a maior dificuldade para mudar, além, né, porque a sobrecarga é isso, assim, é um modus operandi que a pessoa tem ali de forma automática, e para ela mudar, ela precisa lidar com esse desconforto da mudança. Então, eu acredito que isso pode trazer algumas travas, né, da pessoa continuar fazendo ali, mesmo sabendo que não está legal o que ela vem fazendo. Acho que eu Não, respondi, né? com certeza, Maria Emília, com certeza. A gente já está chegando no finalzinho do nosso café, mas eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber a sua opinião em relação a uma frase feita. Quer dizer, eu vou até mudar um pouquinho a frase feita e você passar sobre isso exatamente por ser psicóloga. E eu acho que essa visão é muito interessante. Eu vou te falar uma frase popular, um ditado popular, e você vai me falar, Sandra, procede ou não procede? Atrás, atrás não, vou mudar a frase. Do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Isso procede? Olha, eu acredito que sim, né? Mas como uma boa psicóloga, eu respondo, depende. Maravilha! Mas eu acredito que sim, né? Eu acho que a mulher tem uma força muito grande, sabe? É uma força muito grande, um empoderamento muito grande. E esse Sim, homem sabendo usufruir dessa potência, né? sim, Ele consegue chegar longe também, né? Ele sim. também dentro de um papel importante, né? Que ele também faça parte dele, porque se ele vier para sobrecarregar a mulher, gente, não dá. Não Deixa dá, né? eu falar. Exatamente. Então depende. Sim, sim, sim. Não, é verdade, né? Afinal de contas, nós somos geradoras da vida, nós somos geradoras da energia, nós somos impulsionadoras dessa energia da existência. É verdade, Maria, tudo depende, e essa visão da psicologia realmente ela é muito real. Cada um é um mapa, precisamos entender quem nós somos, o papel dessa mulher como cultura, o papel dessa mulher como sua energia pessoal. É uma complexidade. Acho que a gente podia ficar falando aqui, sei lá, meses de café para poder trazer essa Ah, com certeza. consciência, né? Mas vamos tomar nosso último golinho do café? Maria, olha só. Vamos. Hum, ai, que delícia, nossa. Mas antes da gente terminar, eu quero agradecer você na minha vida, quero agradecer você ser companheira do meu filho amado e ser minha nora amada e ter aceitado fazer esse café para mulheres, que encontrar um tempinho na sua vida, uau, eu fiz isso.
A gravação é bem na hora de atendimento, né? Me Então deu para atendi. fazer. Aham. Nossa, foram meses, né, para a gente poder encaixar assim. Mas então, gratidão, gratidão, porque a gente vai aprendendo, a gente vai vivendo e a gente vai seguindo um caminho, né? Como família, hoje é o dia, na realidade, é o Dia Internacional da Família, e é um dia muito auspicioso que a gente está conversando. Ah, não E aí, sabia. né, hoje, e aí eu agradeço demais você fazer parte da minha família. A gente está caminhando, fazendo o nosso melhor, sendo a nossa melhor versão, né? Isso aí. Maria Emília Santos, essa psicóloga clínica maravilhosa, conversando aqui com a gente hoje no Café para Mulheres. Nosso último gole de café já tomamos. Você pode deixar para a gente assim, uma palavra, um texto, uma frase para as mulheres que vão te ouvir? Eu pensei numa palavra que é presença. Acho que é uma palavra importante, principalmente dentro, não só a palavra, né, mas a proposta dessa palavra, por conta dessa loucura que a gente vive hoje, dessa aceleração de coisas, né, de tantas informações e tantos estímulos. Eu traria essa palavra presença, porque hoje as pessoas estão muito cansadas, sabe, Sim. de precisar parecer fortes o tempo todo, de dar conta de tudo o tempo inteiro. E então talvez o que mais transforme seja encontrar espaços onde a gente possa simplesmente existir com verdade. E para a gente fazer isso, é importante a gente ter presença, sabe? Atenção plena ao que está acontecendo no aqui e no agora, para que a gente consiga buscar uma vida que esteja compatível com os nossos valores, com aquilo que é inegociável, com aquilo que é importante, e assim a gente conseguir ser mais flexível, né, com as coisas da vida. É isso. Nossa, gratidão, gratidão mais uma vez, Maria Emília Santos, psicóloga clínica, conversando com você, mulher da nova terra. Gente, Isso é um aí. prazer muito grande. Estaremos no nosso canal. Tomara que as mulheres tenham sinto a presença no nosso café e possam ir lá no nosso canal, se inscrever no nosso canal, ver esse nosso programa, sentir essa força desse feminino que se faz presente dia a dia. Gratidão, gente. Olha, não esquece de dar aquele like não, tá? Não esquece de chegar lá e distribuir, sabe? Dá uma força para a gente distribuir esse programa para indicando para muitas mulheres. Gratidão, Maria Emília. Até o nosso próximo Café para Mulheres. Tchau, Yes! tchau. Obrigada, gente.